Você já sentiu sua mente acelerada, o coração disparado e a ansiedade tomar conta de você? E se eu te dissesse que a ciência descobriu algo incrível? A fé pode literalmente reprogramar o cérebro e reduzir a ansiedade. Hoje vamos explorar como confiar em Deus não é apenas um ato espiritual, mas também uma poderosa ferramenta neurocientífica que transforma sua mente. A ansiedade é chamada de o mal do século, afetando milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela não é apenas um estado emocional, mas uma reação fisiológica. O corpo libera grandes quantidades de cortisol e adrenalina, preparando você para fugir ou lutar, mesmo quando não há um perigo real. É por isso que você sente o coração acelerar, a respiração ficar curta e a mente perder o foco. Mas aqui está o ponto fascinante. A neurociência descobriu que a fé tem um impacto direto nesse processo. Pesquisas mostram que quando uma pessoa ora, medita nas escrituras ou simplesmente confia em algo maior do que ela mesma, áreas do cérebro ligadas ao medo e à preocupação, como a amígdala, começam a desacelerar sua atividade. Em paralelo, regiões como o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisão e autocontrole, ficam mais ativas. Isso significa que a fé cria um equilíbrio neuroquímico, reduzindo o excesso de cortisol e promovendo a liberação de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, que trazem calma e esperança. E quando olhamos para a Bíblia, percebemos que isso já estava escrito há milhares de anos. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A ciência moderna só confirma o que a palavra já dizia. A fé tem o poder de transformar a mente, trazendo paz em meio ao caos. O cérebro sob pressão, quando a ansiedade domina, imagine que sua mente é como uma sala de controle cheia de botões e alarmes. Quando você está calmo, esses alarmes permanecem silenciosos, funcionando de forma equilibrada. Mas, quando a ansiedade aparece, é como se todos os alarmes disparassem ao mesmo tempo. O cérebro ativa a amígdala, região responsável por detectar ameaças, e envia sinais de alerta para todo o corpo. O coração dispara, os músculos se contraem, a respiração fica curta. Esse estado constante de alerta é prejudicial. Estudos mostram que a ansiedade crônica desgasta o organismo, enfraquece o sistema imunológico e até prejudica a memória e a aprendizagem. É como viver em guerra interna todos os dias. Mas aqui está o detalhe poderoso. Quando a pessoa se conecta com a fé, algo surpreendente acontece. A prática da oração, da meditação cristã e da leitura bíblica tem mostrado reduzir a hiperatividade da amígdala. Pesquisas em neuroimagem revelam que, durante momentos de oração profunda, o cérebro ativa circuitos de calma e confiança, enquanto os alarmes internos começam a se silenciar. É como se a fé apertasse um botão invisível de reset, lembrando ao cérebro que o perigo não é tão grande quanto parece e que existe um lugar seguro. Essa segurança não vem apenas de palavras, mas da convicção de que Deus está no controle. Jesus já ensinava isso quando disse em Mateus 6,34: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. A ciência chama de regulação emocional. A Bíblia chama de confiança em Deus. Ambas apontam para a mesma verdade. A fé ajuda o cérebro a sair do estado de alerta e encontrar paz em meio às tempestades. A ciência moderna descobriu algo extraordinário. O cérebro não é estático, ele muda conforme aquilo em que focamos. Esse fenômeno é chamado de neuroplasticidade. Cada pensamento repetido, cada hábito cultivado, cria ou fortalece conexões entre neurônios,
como trilhas que se tornam mais firmes quanto mais são percorridas. Agora pense, quando você entrega tempo à ansiedade, seu cérebro constrói caminhos de medo e preocupação. Mas quando você escolhe orar, algo diferente acontece. Pesquisas com ressonância magnética mostram que a oração diária fortalece regiões ligadas à empatia, ao autocontrole e à esperança, ao mesmo tempo em que reduz a atividade diárias ligadas ao estresse. É como se, cada vez que você se coloca em oração, estivesse literalmente reprogramando o cérebro para reagir de maneira mais saudável. A oração não é apenas um ritual espiritual. Ela é também uma ferramenta que reconstrói padrões mentais e abre espaço para novas conexões neurais. A Bíblia já nos orientava sobre isso muito antes da neurociência confirmar. Filipenses 4, 6, 7 declara: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Note a promessa. A oração não apenas acalma o coração, mas guarda a mente. Hoje sabemos que esse guardar pode ser visto como o cérebro sendo protegido contra os efeitos destrutivos do estresse. Ou seja, a oração atua em duas frentes. Conecta você ao Criador e, ao mesmo tempo, reorganiza seu cérebro para que a paz seja mais forte que o medo. Quando falamos em oração, não estamos tratando apenas de palavras que sobem ao céu, mas também de reações profundas dentro do cérebro. Pesquisas em neurociência revelam que momentos de oração e meditação aumentam a produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores ligados ao bem-estar, à motivação e à sensação de prazer saudável. Além disso, orar reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Esse excesso de cortisol está associado à ansiedade crônica, insônia e até ao enfraquecimento do sistema imunológico. Em contrapartida, quando uma pessoa desenvolve o hábito da oração, seu corpo experimenta uma resposta semelhante à que ocorre em técnicas de relaxamento profundo. Os batimentos cardíacos desaceleram a respiração, se estabiliza e a mente encontra espaço para clareza e calma. Do ponto de vista espiritual, a Bíblia confirma essa verdade. Isaías 26:3 nos lembra: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Essa perfeita paz, descrita, não é apenas um consolo emocional, mas também um estado real de equilíbrio que pode ser sentido no corpo e observado pela ciência. É como se Deus tivesse programado o cérebro humano para responder à fé. O ato de orar não é apenas uma prática religiosa, mas um gatilho que ativa mecanismos neurológicos capazes de restaurar a saúde mental. Assim, a oração torna-se um espaço onde espiritualidade e biologia se encontram. De um lado, você se conecta com Deus, abrindo o coração. Do outro, seu cérebro é literalmente reprogramado para viver menos no medo e mais na confiança. Imagine uma pessoa tentando carregar uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representa uma preocupação. Contas, problemas familiares, incertezas sobre o futuro. Com o tempo, o peso é tão grande que ela já não consegue mais caminhar. Assim é a ansiedade, uma sobrecarga mental e espiritual que nos paralisa. A ciência mostra que viver constantemente ansioso ativa de forma exagerada a amígdala cerebral, região responsável por identificar ameaças. O problema é que, quando a amígdala está em alerta o tempo todo, o corpo libera constantemente hormônios de estresse como adrenalina e cortisol. Isso gera insônia, dificuldade de concentração, irritabilidade e até sintomas físicos, como dores de cabeça e palpitações. Mas a fé oferece uma saída real. Filipenses 4, 6, 7 nos convida:
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando você entrega suas ansiedades em oração, não está apenas falando com Deus, está permitindo que sua mente saia do modo de alerta constante e entre em um estado de confiança e descanso. É como deixar aquela mochila de pedras nas mãos dele e, finalmente, respirar aliviado. E já que estamos juntos nessa caminhada de transformação, eu quero te fazer um convite. Se esse conteúdo já está trazendo clareza para a sua vida, aproveite este momento para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso não só fortalece essa comunidade de fé e ciência, mas também ajuda a espalhar mensagens que podem libertar outras pessoas do peso da ansiedade. A oração diária, um treino para o cérebro ansioso. Você já percebeu como a repetição cria hábitos? Da mesma forma que aprender a dirigir ou tocar um instrumento exige prática, aprender a lidar com a ansiedade também pede treino, e a oração pode ser esse treino diário. Pesquisas em neurociência têm mostrado que pessoas que oram regularmente desenvolvem maior atividade no córtex pré-frontal, a região ligada ao foco, ao planejamento e ao autocontrole. Isso significa que a prática da oração ajuda o cérebro a assumir o volante quando a ansiedade tenta dominar. A oração diária também fortalece o córtex cingulado anterior, que atua como um regulador emocional. Em outras palavras, é como se cada momento em oração fosse uma repetição que ensina seu cérebro a se acalmar mais rápido diante do estresse. E aqui está um detalhe poderoso. A ciência já comprovou que a oração não precisa ser longa ou complexa para gerar impacto. Momentos simples de conexão com Deus, feitos com sinceridade, reduzem a frequência cardíaca, regulam a respiração e diminuem a produção de cortisol. É literalmente um remédio natural oferecido pelo próprio Criador. Jesus nos deixou esse exemplo. Ele se retirava para orar constantemente em lugares silenciosos para renovar sua força. Em Marcos 1:35 lemos: De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Esse hábito mostra que a oração não era apenas um ato religioso, mas uma fonte de equilíbrio e paz. Assim, cada vez que você separa um momento para conversar com Deus, está não apenas nutrindo sua alma, mas também treinando seu cérebro a viver em confiança, ao invés de em alerta constante. Quando a ansiedade toma conta, tudo parece maior do que realmente é. Pequenos problemas se tornam montanhas, e qualquer desafio vira um peso insuportável. Isso acontece porque a amígdala, em alerta constante, amplifica os perigos e distorce nossa percepção da realidade. Mas aqui está o ponto. A oração tem o poder de reposicionar a lente pela qual enxergamos a vida. Estudos de neuroimagem revelam que durante momentos de oração profunda, a maior atividade no córtex pré-frontal medial, área responsável por perspectiva, empatia e tomada de decisões. Em termos práticos, orar nos ajuda a enxergar as situações com mais clareza, diminuindo o foco no medo e ampliando a visão de soluções. É como se a oração ensinasse o cérebro a desembaçar o vidro, permitindo que vejamos o mundo de maneira mais equilibrada e menos distorcida pela ansiedade. Mas não é apenas ciência, a Bíblia já nos ensinava isso. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo escreveu: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Veja que Paulo não promete apenas respostas às orações, mas algo ainda mais profundo.
a mudança interior. A paz de Deus não altera imediatamente as circunstâncias externas, mas transforma a forma como as interpretamos. Assim, cada oração não é apenas um pedido, mas um processo de remodelagem mental. Ela não apaga os problemas, mas nos dá uma nova perspectiva, a de que não estamos sozinhos e que existe uma paz maior do que a lógica humana pode compreender. Orar é poderoso. Mas quando a oração vem acompanhada de gratidão, o efeito no cérebro é ainda mais profundo. Não é coincidência que Paulo, ao ensinar sobre ansiedade em Filipenses 4:6, tenha dito: "Em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças." Ele sabia que a gratidão é um ingrediente essencial para transformar a mente. A ciência confirma isso. Pesquisas mostram que expressar gratidão ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina e serotonina, os mesmos neurotransmissores ligados à sensação de bem-estar e motivação. É como se a gratidão fosse uma chave que abre os circuitos internos da alegria, mesmo em meio às dificuldades. Além disso, a gratidão reduz a atividade da amígdala, o centro do medo e da ameaça. Em outras palavras, quando você ora agradecendo, mesmo sem ter todas as respostas, seu cérebro interpreta que a situação já não é tão ameaçadora assim. Isso reduz a produção de cortisol e ensina o corpo a relaxar. É exatamente o oposto do que a ansiedade faz. Enquanto a ansiedade foca no que pode dar errado, a gratidão direciona a mente para o que já está certo. E isso muda tudo. Jesus mesmo deu graças antes de multiplicar os pães, antes de ressuscitar Lázaro, e até na última ceia, momentos de tensão e incerteza. Ele mostrou que agradecer antes do milagre é um ato de fé que realinha o coração e fortalece a mente. Assim, unir oração e gratidão não é apenas um ritual espiritual. É um exercício de neuroplasticidade que reconfigura os caminhos da mente, transformando medo em confiança e caos em esperança. Muitas pessoas veem a oração apenas como um alívio passageiro, como um suspiro em meio ao caos. Mas a ciência e a fé revelam algo maior. Orar de forma constante não só traz paz no momento, como também constrói resiliência duradoura no cérebro e no coração. Estudos longitudinais mostram que pessoas com vida de oração consistente apresentam maior densidade de conexões neurais no córtex pré-frontal e no hipocampo, regiões ligadas ao autocontrole e à memória emocional. Isso significa que a oração cria caminhos mentais mais fortes para lidar com estresse, ansiedade e adversidades. É como treinar um músculo. No começo, a oração pode parecer difícil, distraída, até frágil. Mas com o tempo, cada minuto em conversa com Deus fortalece circuitos cerebrais que nos tornam menos reativos e mais firmes diante das pressões da vida. Na Bíblia, vemos exemplos de homens e mulheres que enfrentaram tormentas sem perder a confiança. Daniel, por exemplo, orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo do risco de ser lançado na cova dos leões. Essa prática não apenas expressava fé, mas também moldava sua mente para permanecer firme diante do medo. A oração frequente age como uma vacina contra a ansiedade. Não impede que problemas surjam, mas prepara o coração e o cérebro para reagirem de forma equilibrada sem desespero. Essa é a diferença entre buscar um alívio rápido e cultivar uma paz sólida. A oração não apenas apaga incêndios emocionais. Ela nos transforma em pessoas capazes de caminhar no meio das chamas com confiança. Chegamos ao fim desta jornada sobre ansiedade e oração. E talvez você tenha percebido algo transformador. A oração não é apenas um ato religioso ou uma tradição espiritual. Ela é também um processo profundo que envolve corpo, mente e espírito. A ciência revelou que quando oramos, nosso cérebro reduz a atividade da amígdala, regula o cortisol,
Fortalece áreas ligadas ao autocontrole e à resiliência. A Bíblia, por sua vez, já anunciava essa verdade há milhares de anos. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa promessa não é apenas poesia, é real, é tangível e pode ser experimentada por qualquer pessoa que decide transformar a oração em parte do seu estilo de vida. Oração não é fuga, é enfrentamento, não é ilusão, é realinhamento. É o caminho para encontrar a paz que o mundo não consegue oferecer. E eu quero agora falar diretamente com você. Se este conteúdo tocou o seu coração e fez sentido para a sua vida, não deixe de curtir este vídeo, se inscrever no canal, comentar suas experiências com oração e compartilhar com alguém que está precisando ouvir essa mensagem. Sua participação ajuda este trabalho a alcançar ainda mais pessoas. E lembre-se, essa caminhada não termina aqui. Há muito mais para descobrirmos sobre como a fé e a ciência se encontram para transformar nossas mentes e nossos corações. Então, fique atento, porque no próximo vídeo vamos mergulhar em um novo tema que vai fortalecer ainda mais a sua jornada. Até lá, e que a paz de Deus guarde o seu coração e a sua mente hoje e sempre.